Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos juntos em mais um momento, de glória, momentos em que nós permitimos Deus falar conosco. Que você possa ter o teu tempo a sós com Deus, que você possa ter o teu tempo de oração, teu tempo de ler a palavra e ouvir a voz de Deus. O TSD ele é constituído desses três pontos principais. O primeiro é quando nós lemos a palavra de Deus, porque quando lemos a palavra de Deus descobrimos a sua vontade. Segundo, quando oramos, porque aí nós nos alinhamos com os céus. Ali nós podemos profetizar segundo a palavra que nos foi revelada. Em terceiro, ouvir a voz de Deus. Depois de ler e orar, é importante você ter um tempo para deixar que aquela palavra que você leu se torne numa palavra revelada, numa palavra rema, uma palavra de direcionamento. E esses momentos de glória que eu tenho gravado é para que te incentivar a você ler a Bíblia, que nós possamos cumprir a leitura da Bíblia completa em um ano, e, ao mesmo tempo, deixar Deus falar conosco. Hoje é o nosso dia de número 247 da nossa leitura da Bíblia. E o texto que nós lemos hoje é Ezequiel, capítulo 18, 19 e 20. A leitura são 3 capítulos, 18 a 20 do livro de Ezequiel. E nós vemos aqui no Ezequiel capítulo 18, verso 23, sobre a vontade de Deus. Diz assim a palavra: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? É tremenda esta palavra, porque nos revela a vontade, o coração de Deus. E a vontade, o coração de Deus nunca foi para a morte. Entenda que o ser humano não foi criado para morrer. A morte entrou como consequência, como salário do pecado. Quando Adão pecou, chegou a morte, entrou a morte. Antes disso, Deus criou o ser humano para viver. Então, a essência do ser humano é a vida. Por isso que, por mais que você já tenha participado de um velório, eu como pastor constantemente tenho realizado ofícios fúnebres, velórios, e aquela cena sempre irá me chocar. Aquela cena de uma pessoa sem vida sempre mexe dentro de nós. Por quê? Porque o homem não foi criado para aquilo. O homem não foi criado para morrer. A vontade de Deus nunca foi a morte. A vontade de Deus é para que o homem viva. E isso é revelado tanto aqui, Ezequiel 18, 23, como o próprio Senhor Jesus nos revela lá em João capítulo 6, verso 38. Ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todos tenham a vida eterna. E o caminho para que possamos ter a vida eterna é através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Agora, é muito bonito, e aqui eu já estou finalizando nesse tempo de reflexão, nesse momento de glória, é que Jesus ele deixa claro que ele veio para cumprir a vontade do Pai, para dar vida, para que o ser humano tenha vida novamente. Jesus cumpriu a vontade. Agora cabe a nós, ele nos ensina na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Cabe a nós agora clamarmos para que a vontade dele seja feita aqui na terra.
cabe a nós agora sermos o instrumento para que a vontade dele se cumpra na terra. Como que nós podemos ser esse instrumento? Indo e pregando o Evangelho, anunciando até os confins da terra que existe vida, que o Senhor Jesus é a vida, que a morte não é um ponto final, mas a morte é um ponto e vírgula para uma nova história que nós temos e que recebemos de Deus. Que você seja esse instrumento, que você cumpra a vontade do Pai, que você permita que a vontade do Pai se cumpra na terra, que ninguém se perca. A vontade dele é que todos tenham vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo cada vida que comigo agora forma este tempo de oração e de meditação na palavra. E Deus, como é lindo compreender a Tua vontade e como é maravilhoso entender que a Sua vontade se torna real neste mundo através de nós. E a Tua vontade é que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Eu abençoo e oro que sejamos este instrumento para que a Tua vontade se torne real. Em nome de Jesus, amém. Siga o nosso canal, compartilhe o vídeo e que todos os dias você tenha um encontro de glória. Deus te abençoe em nome de Jesus.